Marcos, mais uma vez agradecemos que você possa nos ajudar aí com conhecimento técnico a respeito de mais um Claro, terremoto aqui muito na obrigado. América do Sul. Queria que você nos explicasse quais foram as condições que levaram a este terremoto e para esta intensidade de terremoto, a Colômbia apontando aí que foi o mais forte sentido pelo país, pelo menos na última década, não é isso? Exatamente. A Colômbia, nesse ponto aí, ela está sobre o que a gente chama de subducção da placa tectônica Nazca com a placa sul-americana. Então, uma região que rotineiramente está sobre estresse tectônico, ou seja, do movimento das placas, e tem grandes tremores. Nessa região, você já teve tremores desse nível de magnitude há pelo menos uns 50 anos ali, que vem ocorrendo nesse sentido. É um tremor que teve uma profundidade relativamente alta, 110 quilômetros. No entanto, devido à tua energia muito grande, que é a magnitude 7,4, ainda causou muitos danos, como esses que nós estamos vendo aí relatados pela população. Marcos, obrigada por estar aqui conosco. Eu queria, como você já veio aqui em outra oportunidade no 360 para comentar o terremoto na Venezuela, eu gostaria que você fizesse um paralelo entre os dois e contasse um pouco, não sei, né, se você tem as informações para fazer esse paralelo, mas até agora, claro, os números eles vão sendo atualizados, mas a impressão que dá é que a devastação na Venezuela foi muito maior do que na Colômbia. Não, com certeza. E são tremores muito diferentes do como eles ocorreram, por exemplo. Na Venezuela, nós tivemos um tremor de magnitude similar, no entanto, ele foi muito mais raso, o que significa que a quantidade de vibração, de energia liberada próximo à superfície é muito maior. Nesse caso da Venezuela, nesse caso da Colômbia, nós tivemos um tremor a uma profundidade de 110 quilômetros. Então, ele tem até a energia chegar à superfície, ela perde um pouco da sua potência, vamos dizer assim. E por isso você tem um efeito um pouco menor. Claro, além disso, você tem questões de construção e outras coisas que também fazem uma diferença, mas efetivamente a energia sentida na superfície na Colômbia foi muito menor do que aquela percebida ali na Venezuela, devido à profundidade desses dois tremores. Ô Marcos, a gente percebe aqui vendo, né, também pelas imagens, do que já ouvimos aqui, inclusive de brasileiro que está na Colômbia, pode contar um pouco do relato. A Colômbia tem histórico, ou seja, tem alguma estrutura preparada para enfrentar terremotos, tem treinamento para a sua população saber lidar com terremotos. Eu sei que não é especificamente a sua área de estudo, mas do que você conhece, do que tem acompanhado do histórico desses tremores aqui na região, como é que a gente poderia definir o nível de preparo e as condições que a Colômbia tem para resistir a um tremor dessa magnitude? A Colômbia ela já é um país, como você mencionou, que historicamente tem a ocorrência de tremores de magnitudes expressivas. Então já existe uma cultura, vamos dizer, de defesa civil, eu não sei exatamente como é chamado lá esse órgão que cuida disso, para poder fazer essa preparação da população. Então você tem treinamentos nas escolas, sinalização nos prédios, você tem uma série de fatores que já trazem para a população uma educação do que ocorrer, do que fazer quando ocorre um terremoto, que é muito comum, especialmente nesses países andinos. Então, Chile, Peru, Colômbia, você tem esse tipo de nível de preparação para poder fazer, dado a esse contexto que eles já estão acostumados que ocorrem tremores de grande magnitude. Quanto que a preparação, né? As forças as autoridades e as pessoas terem os treinamentos, como faz diferença, né? Marcos, você pode explicar para a gente como é que funciona, por exemplo, a gente vê que tem um tremor inicial e depois tem, não sei se chama repercussões, enfim, outros, né? Como é que funciona isso? O que é exatamente? E pode ser que os próximos sejam maiores ou, de repente, é só um rescaldo, digamos assim? Bom, o que ocorre geralmente, você tem um evento muito grande, e aí o que vem em seguida, esses tremores que a gente vem falando, a gente chama eles de réplicas. São basicamente, pensa que é um sistema que você tem um choque, e ele está sob uma tensão, e em algum momento ela dá um deslize, ou seja, você tem uma reacomodação. E dado a isso, para ele poder estar em um novo estado de equilíbrio, você vai gerando novos tremores, em geral, de menor intensidade. Pode ser que ocorra um evento maior?
Pode, a gente não tem como precisar isso com 100%. Mas normalmente você tem um pico, que é o evento principal, e eventualmente você tem uma série de outros eventos menores, que é essa acomodação dessa nova localização dessa falha, porque você teve um movimento de terra, e aí essa nova estrutura, até ela chegar em um equilíbrio, ela vai ter uma série de outros eventos, que são essas réplicas que vão ocorrendo ao longo dos próximos dias, semanas.